Nós temos aqui uma provável escalação do Brasil, do Fernando Diniz, que deve entrar em campo com o Ederson no gol. Aí vem Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodge, Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar, Rafinha, Rodrigo e Richarlison. Tá aí, portanto, o Brasil com Gabriel Magalhães ainda mantido na escalação titular, passou por exames, não teve nenhuma lesão diagnosticada, segue na equipe titular. Richarlison foi defendido pelo Fernando Diniz publicamente e vai continuar na posição de titular. Então nós temos aqui essa escalação do Brasil com Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodge, Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar, Rafinha, Rodrigo e Richarlison. Falando do centroavante da seleção brasileira, né? Ele que disse, e a gente... pelo menos algumas pessoas interpretaram, levaram para outro lado, né, sobre aquela declaração, sou camisa 9, a camisa 9 é minha, mas vem pressionado o Richarlison. Ainda assim, o Fernando Diniz mantém o Richarlison na equipe titular da seleção brasileira. Atitude correta do Diniz, Bruno Prado? Sim, acho que para esse segundo jogo, sim, o time jogou bem contra a Bolívia, o Richarlison não fez gol, mas participou e é o segundo jogo do Diniz, né, então é natural que ele mantenha. Mas eu concordo com o que o Vampeta falou aqui nos programas ontem, anteontem. Eu acho que ele vai acabar perdendo a posição. Não agora no jogo de hoje, mas ele vai acabar perdendo, porque acho que tem jogadores melhores, sim. O próprio Gabriel Jesus é um jogador melhor. O Vitor Roque, por exemplo, tem um potencial aí para ser muito bom, é um garoto. Então ele vai ter que reagir. O Richarlison na seleção, ele tem oportunidades, porque realmente na maioria das vezes na seleção ele foi bem. Eu acho que o Richarlison na média, se você pegar o geral dele na seleção, ele foi bem. Inclusive na Copa do Mundo, ele fez uma boa Copa, fez 3 gols, né, em 5 jogos, é uma boa média, mas ele está muito mal no clube dele e não tem como você desligar, vou para a seleção, mudo, inverte aqui um botão, agora é outro jogador. Não tem como, né? Ele carrega o que ele vive no clube na seleção. Aquele choro dele no jogo com a Bolívia não foi porque ele não fez gol contra a Bolívia, porque ele tá mal no clube. Peso já, né? É um peso. Ele não fez quase nada no Tottenham. Ele tá começando a segunda temporada dele, a primeira foi bem ruim, a segunda também começa mal, ele ficou no banco no último jogo, mesmo não tendo outro centroavante mesmo. São 40 jogos pelo Tottenham, 4 gols. É muito pouco, é muito pouco. Então, ele não tem como desligar. Se ele não melhorar no clube dele, ele vai naturalmente perder espaço na seleção, porque outros jogadores vão ter oportunidade, outros jogadores vão estar bem, e ele não vai conseguir o desempenho também na seleção, porque, como eu falei, não vai desligar. Não, agora eu saio do Tottenham, muda, aperta um botão, é outro cara que vai para a seleção brasileira. É o mesmo jogador. E tecnicamente ele é um jogador normal. Acho que o Richarlison não tem nada demais. Assim, é um jogador de força, tem muita personalidade. Como eu falei, acho que na seleção ele sempre aproveitou, ou quase sempre aproveitou bem as chances. Então isso é um mérito dele, mas tem jogadores de mais qualidade. Então ele vai ter que render no máximo dele para não perder espaço no futuro, na próxima ou na outra data FIFA. Para esse jogo acho que é normal. Eu estava olhando no Tottenham, 40 jogos, 10 gols. Ou 4 gols. Na seleção ele fez 10 em um ano. Sim, na seleção ele vai bem melhor. Nas Olimpíadas ele foi artilheiro, se não me engano, das Olimpíadas. Sim, já fez gol em final de Copa América, já fez gol em Copa do Mundo 3. Ele vai bem na seleção, mas aí não tem jeito. Se ele não melhorar no clube, ele também não vai conseguir jogar bem na seleção e os outros vão atropelar. Então, ele vai ter que reagir, pensando no clube primeiro e a seleção vai ser uma consequência disso. Ainda mais que o Tottenham perdeu o Harry Kane, né? E nos últimos jogos, até o técnico do Tottenham tem colocado ali naquela região onde atua o Richarlison, Son, Maddison, né? Jogadores que vêm se destacando, e isso só aumenta a pressão para cima do Richarlison. Apenas um gol marcado nos últimos 6 jogos, né? Mauro César, o que falar aí do Richarlison com a 9 da seleção? O Diniz toma a atitude correta em deixar o Richarlison ainda no time titular, dar mais uma oportunidade? Acho que ele nem deveria ter convocado. Os números do Richarlison são péssimos, ele fracassa retumbantemente no Tottenham, essa é a realidade. Ele é um cara muito engajado, uma série de causas, e isso gera elogios, parece um ótimo rapaz, mas o futebol dele, desde que ele saiu do Everton, é péssimo. Ele, inclusive agora, antes da data FIFA, ele vinha jogando como titular, o Harry Kane foi embora. Então a concorrência que era absurda, que ele era reserva do Kane e do Son, então difícil jogar ali. E outros jogadores também do ataque que passam por ali, que competem com ele. Mas o Kane foi para o Bayern de Munique e estava jogando como titular, não estava funcionando. Jogo seguinte, Richarlison no banco, Son de centroavante, 5-3, 3 gols do coreano. Ou seja, o rendimento ofensivo da equipe melhorou na ausência dele. O Richarlison não está jogando futebol para ser convocado, está sendo convocado por conta do seu passado, seus bons momentos, o gol bonito na Copa do Mundo e tudo mais.
E acho que só estamos falando sobre ele porque ele chorou no final, que eu acho um negócio também exagerado. Claro, cada um que sabe como é que se sente, mas, gente, foi só um amistoso, que ele saiu durante o jogo. Eu acho que é uma coisa, há uma preocupação de entender o que está se passando, alguém tem que conversar com o rapaz, entender por que um jogador de Copa do Mundo, jogador que atuou na Premier League, que já venceu na vida, um rapaz que veio de uma origem super humilde, jogou no América Mineiro, no Fluminense, no Watford, no Everton, agora no Tottenham. Olha só a escala, como ele foi subindo no futebol brasileiro e depois na Inglaterra. Né? Ele foi de um time para outro maior, um outro ainda maior, chegou à seleção, então um cara que já venceu, palmas para ele. Não tem sentido ele se abalar tanto num jogo Brasil-Bolívia porque ele não fez um gol e saiu substituído jogando mal. Eu achei aquilo assim muito chocante. Não estou aqui criticando o Richarlison, não. Acho que alguém tem que tentar entender o que acontece com ele para ele ficar tão abalado num jogo como esse. Talvez, mano, se ele não tivesse, se não fosse o choro, talvez ele fosse até sacado pro Gabriel Jesus. Pois é, mas assim, eu acho que cabe ao técnico colocar quem tem condições melhores para jogar. O Gabriel também só foi convocado por conta da lesão do Vinícius, né? Não tinha sido convocado a priori, também teve uma lesão, voltou não tem muito tempo, marcou até um gol outro dia lá, pelo Arsenal, contra o Manchester United, né? Aquela vitória, o United fez um gol, anulado pelo VAR, depois acabou que o Arsenal fez segundo, fez o terceiro, ele marcou o gol que sacramentou a vitória, mas o fato é que, assim, eu acho que o Brasil não tem hoje nenhum dono de camisa 9. O próprio Richarlison, em dado momento, chegou a dar uma declaração que a 9 era dele e tudo. Acho que não é dele, não tem sentido isso. Mas acho que tem que procurar, mais do que jogar, entender o que está acontecendo. O porquê daquela reação, a meu ver, é assim, muito desproporcional à relevância do momento. Apenas um jogo com a Bolívia, ele não jogou bem e saiu substituído. Segue o jogo, gente. Vai ter outras chances e tudo, conversa com o técnico. E se não for convocado, vai jogar bem no seu time, vai ser convocado de novo. Gente, isso é a vida. Se todo mundo que sai substituído se abalar e chorar, sabe? Por muito menos o Thiago Silva foi muito, muito criticado na Copa do Mundo. E ali era um momento difícil, né? De Copa do Mundo, você pode ser eliminado. Não estou aqui dizendo que tem que chorar, não pode chorar. Eu achei um pouco chocante essa reação dele. Me chamou a atenção. Falei, nossa, por que isso? O que está vendo com esse rapaz? Né? Tão confiante até outro dia, agora tão abalado. É isso que eu quero dizer, até para preservá-lo. E colocá-lo para jogar, não sei se é o melhor, a fase é muito ruim. Aí ele entra hoje, de repente não joga nada e tudo, aí vai tomar mais críticas. E outra coisa, um time de futebol, uma seleção, você tem que escalar quem está melhor. Não quem está abalado psicologicamente por isso ou por aquilo. Porque aí, se tem alguém que está melhor, não é justo com quem está melhor não entrar no time porque alguém chorou ou porque alguém ficou abalado. Eu acho que ele vai jogar hoje por causa do choro. Eu acho, se for isso, não tem o menor sentido. Porque, vem cá, então eu choro, aí eu jogo. O outro joga melhor que eu, ele não chora, não joga. Que isso? Onde já se viu? Não tem sentido. Se for isso. A gente não sabe ainda com a escalação, os colegas lá que estão acompanhando a seleção que tem fazendo aí prévias, né, com a confirmação do mesmo time. Mas pelo que ele vem jogando, ele nem deveria ter sido convocado. Eu acho até que não convocar preserva o jogador nessas horas. Não convoca. Se achar que o cara é importante, quiser, liga para ele, o técnico, e fala, olha, não estou convocando você, seu momento não é bom, você sabe disso. Porta está aberta aqui, melhor. Eu tenho que melhor. convocar jogadores que estão no momento melhor. Mas eu estou sempre te observando, obviamente, você é um cara que tem valor, a gente conta contigo, quero que você recupere a sua boa forma para você poder voltar a ser convocado. Porque não é justo você convocar alguém, porque, a não ser que você está falando de um cara extra classe, né? Você falando assim o jogador extraordinário, fora de série, o cracaço do time, né? Aí você convoca de qualquer maneira porque é uma situação especial, a pedra preciosa. O Richarlison não é. Pelo contrário, até ele nem era exatamente um centroavante, né? Ele sempre foi um jogador mais de lado do que um centroavante, embora possa jogar também na função, acabou virando na Copa do Mundo o comandante de ataque, fez um gol muito bonito, mas a fase é muito ruim. Já era ruim durante a Copa, no Tottenham vinha mal, aí na Copa ele conseguiu se destacar durante um determinado momento, depois voltou a uma fase muito ruim. O Vampeta falou aqui dos números péssimos, muito, muito, muito ruins. E ele custou uma grana, né? Foram acho que 60 milhões de libras, se não me falha a memória, que o clube de Londres pagou pelo seu futebol. E no Everton ele vinha bem, com um time menor, né, um time tecnicamente bem inferior, que briga até agora para não cair, e ele conseguiu sair bem. Mas não vejo sentido você, se for isso, tá? Sempre com essa ressalva, se escalar um jogador porque o cara está abalado. Não, está abalado, você tem que se recuperar, não é jogando, você tem que ver o que está acontecendo. Até, repito, acho que até é perigoso você colocar um jogador nessa situação em campo, ele vai entrar com o quê? Com a obrigação de fazer um gol. Não, tem que fazer o gol. Só se fizer o gol que a coisa vai acalmar. Aí se não faz o gol, aí chora de novo, faz o quê? Sinceramente, é justo com os outros que estão ali brigando pela posição?
Enfim. E na temporada passada, apenas 3 gols. É claro, muitas vezes saindo do banco de reservas, chegou até a ter problemas físicos, uma lesão ali, aqui, mas é um número bem abaixo daquilo que a gente espera, né, de um centroavante como o Richarlison, que vinha bem no Everton, trocou o Everton pelo Tottenham e está aí tentando, né, se afirmar na equipe de Londres. Vampeta, o Brasil que vai repetir a escalação do primeiro jogo com o Richarlison entre os titulares. Então, uma coisa no clube, no dia a dia. Você está no dia a dia, você convive todo dia, vai aos treinamentos, disputa vários campeonatos, se tratando dele ali, Copa da Inglaterra, Copa da Rainha, tem tudo. Tem a Europa League, tem o campeonato inglês, aí você está todo dia convivendo, o treinador pode chamar, passa aqui na minha sala, vamos conversar. Uma coisa na seleção onde todo mundo tem o sonho de jogar e ser titular. Né? Eu vi a entrevista do Matheus Cunha falando que os pais do Matheus Cunha que abraçou o Richarlison depois do jogo, quando viu ele chorando. Quer dizer, um concorrente na posição, né? Que, por sinal, os dois jogaram juntos até nas Olimpíadas. A dupla de ataque foi dos dois, né? Foi. Nas Olimpíadas que o Brasil ganhou a medalha olímpica, em cima da Espanha. Né? Ele já não viveu um bom momento, estava olhando os números dele. 40 jogos, 10 gols. Então, quer dizer, você teve 40 jogos, 40 oportunidades, né? 40 jogos na temporada. A gente fala que se você pega outros clubes que não disputam nada, são 38 jogos na ida e volta. Você pega time ali que não tem outras competições, dá mais ou menos esse número de jogos. Seleção, aquilo que eu falo, tem que ter o Vitor Roque. Dizem que foi um acordo. Ele tinha que ser convocado para a seleção sub-23, seleção olímpica. Já tinha futebol para estar nessa seleção aí, ó. Jogando com os caras. Tudo é seleção brasileira, mas um é principal. Né? Eu não começaria com ele, não. Eu acho que vai perder a posição logo, logo. Eu até puxei aqui os números, temporada 22-23 do Richarlison. 35 jogos, 3 gols e 4 assistências. Foram os números do Richarlison na temporada 22 e 23 com a camisa do Tottenham. Na atual temporada, apenas 1 gol em 6 jogos, contabilizando. Então aí você botou o ano passado, né? Isso. Aí você bota mais 3 da seleção. Eu não queria contabilizar a seleção aqui, apenas Tottenham, né? Que dá 10 gols, acho. Chega a dar 10 gols, né, em 40 jogos, basicamente, né? Então, os números do Richarlison na última temporada, o Pombo que vai começar jogando mais tarde contra o Peru às 23 horas.